E as imagens são bem tranquilas de serem identificadas. E sempre lembrando aquele velho e clássico e mesmo princípio, né? Observar o contorno ósseo, observar, né, o espaço articular entre as estruturas e o alinhamento das estruturas, o que é normal. Quando nós olhamos numa vista posterior anterior, a gente visualiza então uma radiografia, né, de um tornozelo, lembrando que a fíbula sempre ela é mais fina e a tíbia ela é mais espessa. E a gente observa, por exemplo, que é o que eu chamo a atenção, olha o espaço articular entre o talos. Espera aí, deixa eu chamar a galera. Olha o espaço articular entre o talos e a tíbia e, consequentemente, a fíbula. Isso aqui é uma sobreposição, tá bom, pessoal, da imagem. Então, observa que ela se mantém ao longo de todo o contorno de talos. Então, isso é uma radiografia normal de tornozelo. A gente observa que não tem nenhum traço de fratura, né, nem na relação da tíbia, olha a sobreposição da tíbia sobre a fíbula, da fíbula sobre a tíbia. Então, dá uma olhada. Você visualiza isso, isso é normal, tá bom? A gente chama essa parte aqui, ó, sobreposta, de efeito espelho, tá? E a gente observa, então, a tíbia, o corpo da tíbia, o corpo da fíbula, o maléolo lateral, o maléolo medial, o navicular e o talos, né? Toda radiografia de tornozelo, normalmente ela vem numa vista posterior anterior ou numa vista lateral. E aqui você vê melhor, eu diria, o espaço articular, né? Olha só o quanto está preservado, né? O que começa aqui, ele se mantém ao longo de toda a superfície articular. E o que você vê ao fundo é a sobreposição da fíbula em relação à tíbia, tá certo? Isso é normal, perfeito? Mesmo com essa sobreposição, eu tenho que observar o contorno e a continuidade óssea da fíbula, para ver se não tem nenhum traço de fratura, né? Quando você realiza uma radiografia numa vista lateral, eles necessariamente não fazem lateral direita ou lateral esquerda, porque eu consigo visualizar o contorno ósseo de uma estrutura atrás da outra, como é o caso aqui da tíbia e fíbula, tá certo? A gente observa o contorno do calcâneo e observa o calcâneo que bonitinho, ó, lisinho, tá certo? Nós vamos ver a diferença, né? Quando eu olho nessa ponta aqui, nesse acidente ósseo, que é o tubérculo do calcâneo, nós vamos ver a diferença quando é um esporão de calcâneo, propriamente dito, tá certo? Além, desculpa, além do talos com a tíbia, propriamente dito, observe também que existe uma superfície articular presente do talos com o navicular. Tá certo? A gente observa aqui, ó, a presença do talos com o navicular, superfície preservada, contorno ósseo preservado, assim como o talos com o cuboide aqui. Olha o navicular em relação ao cuneiforme. Então, espaço preservado. Tudo ok, tá certo? Contorno ósseo, ele convém e mantém um alinhamento. Você observa que tanto o talos como o navicular eles mantém uma mecânica, uma posição articular preservada, e assim como, né, você observa que parece que é contínuo, certo? Quando eu falo contínuo, não se preocupe com esta descontinuidade. Ele se mantém fisiologicamente normal, tá certo? E olha a fíbula lá, só lembrando o contorno dela, dentro da sua função, tá bom? Dessa sobreposição. Aqui numa outra visão, e a gente observa novamente as estruturas, né? Numa vista lateral dela mesma. Esse caso é um caso curioso. Por quê? O paciente às vezes vem com entorse de tornozelo, com histórico de um entorse, e ele tem que fazer uma cirurgia. E aí quando ele volta da cirurgia, ele procura a reabilitação. E aí quando chega para a reabilitação, você encontra isso. 2 parafusos de interferência cruzando tíbia e fíbula. O que isso me implica? Primeiro ponto. Primeiro ponto. Nós vimos que durante a flexão plantar e a dorsiflexão, o tornozelo
tem os seus movimentos e a fíbula se movimenta. Uma vez que eu tenha dois parafusos, como nesse caso, com certeza eu não vou conseguir ter todo o ganho de amplitude de movimento que eu gostaria. Até um certo ponto eu consigo, eu garanto que é possível ganhar. Mas até certo ponto não vai conseguir. É muito mais fácil você quebrar esse parafuso aí dentro no paciente do que você ganhar a função normal. Nesse caso, se o parafuso está vindo lateralmente, você concorda comigo? O ligamento tíbio-fibular posterior foi lesionado. Então, literalmente, a pinça, ela abriu mais do que o fisiológico, por causa da ruptura desse ligamento. Então, o médico vai lá, tem que fazer o quê? Colocar dois parafusos para impedir que essa tíbia e fíbula abra. Consequentemente, o meu movimento de dorsiflexão e flexão plantar estarão comprometidos. Tem casos que o indivíduo tem uma fratura de maléolo pelo entorse. Ele tem um entorse de tornozelo, em inversão, só que ele não tem ruptura necessariamente. Mas ele pode ter uma fratura de maléolo lateral. O médico ele vai entrar com parafuso. Ou ele entra de baixo para cima, ou ele entra lateralmente, bloqueando o tibia e fíbula. Você já percebeu e entende que se ele entra com parafuso neste sentido, a chance de ter perda de amplitude de movimento é altíssima. A chance de eu não conseguir aumentar ou melhorar essa DM é mais alta ainda. Eu falo isso porque o primo da minha esposa, ele casou em outubro de 2017. Outubro de 2016. Só que em agosto, ele fraturou, jogando bola, o maléolo lateral da fíbula. E aí o pessoal mandou no grupo, Léo, o Cleiton fraturou o tornozelo. Primeira coisa que eu falei assim, me manda a radiografia. Porque se o médico colocou um parafuso nesse sentido, na tentativa de consolidar, ele não ia ganhar dorsiflexão e ele ia entrar mancando por limitação de amplitude no casamento dele. Mandaram, a radiografia estava com uma radiografia de anteroposterior, posterior-anterior, e o parafuso estava neste sentido, sem contato com a articulação tíbio-fibular distal. Falei, beleza, então tá tranquilo. Fez a reabilitação, fez a físio, amplitude de movimento normal, preservada, continua com o parafuso lá e continua jogando bola super de boa. Tá certo? Então, quando vem um paciente para mim assim, eu questiono, né? O paciente, o médico falou que ele pensa em retirar esse parafuso depois? Não perguntei, Léo. Pergunta para ele para mim. E se eu tenho proximidade com o médico, eu questiono. Tudo bem, Leonardo? Ô, Leonardo, estou indicando o paciente para você. Opa, beleza. Como é que tá a cirurgia? Então, a radiografia é essa. Eu já pergunto, o senhor pensa em tirar esse parafuso? Que até um certo ponto eu ganho amplitude. Vai ser possível. Até um certo ponto não vai dar para ganhar. Não, eu penso em tirar. Então maravilha. A partir do momento que eu começo a trabalhar com esse paciente e eu consigo ganhar, eu chego num ponto que eu cheguei no limite com o parafuso, eu falo pro médico, falo assim, paciente, procura o teu médico e vê quando que ele vai tirar esse parafuso agora. Para que a gente aumente, melhore esse ganho de movimento teu. E missão cumprida. Tá certo, pessoal? Numa vista superior, uma vista plantar, nós observamos, né? Os ossos do metatarso, região de médio pé, retropé, tíbia, fíbula e os espaços articulares das demais articulações. Pessoal, essas duas bolinhas aqui que vocês estão vendo são ossos sesamoides. Lembra que o osso sesamoide é um osso, é uma formação óssea, que é uma formação de um osso. O osso sesamoide é um osso extranumérico que se forma ao redor de articulações. Então é comum nós termos alguns ossos sesamoides, seja na região do antepé propriamente dito, ou até mesmo no polegar, tá certo? É normal isso. Bailarinas têm fratura deste osso sesamoide, devido à sua prática artística, esportiva e cultural.
tá certo? Quem tem osso sesamoide tem chance de ter maior ou mais sintomas de hálux valgus? Não necessariamente. Mas, se um desses ossos sesamoides estiverem mais lateralmente, com toda aquela inversão do arco anterior, consequentemente um calçado apertado, consequentemente uma sobrecarga sobre essa região, talvez seja mais um fator que leve a uma formação e aumento dos sintomas. Tá certo? E mais uma vez, observa o alinhamento das estruturas, o espaço articular presente e o contorno ósseo, para que não se identifique nenhuma fratura. Tá certo? E aí, bonitinho? A identificação de todas as falanges, proximal, média e distal, proximal e distal, os ossos sesamoides, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarso, os cuneiformes, medial, lateral e intermédio, medial, intermédio e lateral, cuboide navicular, talos e calcâneo, tá bom? Nós temos algumas fraturas no tornozelo, né, que nós chamamos de fratura de Pott, ou uma fratura bimaleolar. Pott também era o médico que descreveu essa fratura pela primeira vez. Então, eu posso ter uma fratura em que eu tenho perda de continuidade óssea, dá uma olhada. E olha o espaço articular do talos em relação ao tornozelo. Totalmente desalinhado, né? Além disso, a fratura, né? Olha a fíbula aqui, ela vem, o contorno dela, e tem um degrau, e esse degrau não é normal. Então, nós entendemos como uma fratura bimaleolar, tá certo? Você pode encontrar também como fratura de Pott ou como lesão de Syme. S-Y-M-E. Syme. Syme foi um outro médico que ele definiu a amputação de Syme, que é uma amputação bimaleolar. Uma fratura de Lisfranc, dá uma olhada. Então, uma fratura justamente nos ossos metatarsos, né, justamente na cabeça dos metatarsos, e olha só, justamente na articulação dos cuneiformes com os metatarsos. Então, por isso que eles falam de uma fratura de Lisfranc. Fratura de Lisfranc é uma coisa, amputação de Lisfranc é outra, tá certo? Embora a articulação é a mesma. Tá bom, pessoal? Então, não confundam as bolas. Eu posso ter uma fratura de Lisfranc ou eu posso ter uma amputação de Lisfranc. Certo? Dúvidas? Aqui a gente observa uma fratura de metatarso. Então, isso aqui é uma ressonância nuclear magnética. Lembra que a ressonância, ponderação T1, o osso é branco. Você não vê líquido. Ponderação T2, o osso é preto. E o líquido se apresenta na cor branca. Então, além da coleção do edema ósseo presente aqui na estrutura, você vê uma perda de continuidade óssea. Tá certo? Então é fácil de você visualizar, né? E até ver a qualidade dessa fratura numa ressonância. Fratura medial de maléolo, olha que bonitinho. Você vê uma fratura sem, bonitinho, porque não sou eu, né? É fácil, né, falar, né? Olha só aqui, que interessante. Uma fratura de maléolo medial sem desvio. Então ele mantém o alinhamento ainda, mas houve a perda da continuidade óssea. Um parafuso neste sentido já resolve o problema. Então o sentido vem de baixo para cima, a seta vermelha ela pontua a fratura, mas a cirurgia super tranquila vem de baixo para cima, tá bom? Mesmo com a fratura, o espaço articular de talos é preservado em relação à tíbia e fíbula. Tá certo, pessoal? Então, às vezes um acidente, uma entrada lateral, uma batida medialmente pode justificar aí uma fratura de maléolo da tíbia, tá bom? Algumas fraturas, né? Você observa que algumas são mais alguns comprometimentos, então fica um pouco mais agressivo, né?
Você repara que esta fratura, ela é muito semelhante a esta. Na verdade, essa aqui é uma vista anterior, né? E essa aqui é uma vista lateral. Olha só. Você fala assim, a fíbula nem ficou comprometida, Léo, um pequeno desvio. Mas quando eu olho numa vista lateral, olha só isso. Olha o comprometimento dessa estrutura. Olha a desarticulação do talos em relação à tíbia. Isso sim é uma luxação. Isso sim é uma luxação. Você desarticulou, desencaixou literalmente o talos da tíbia. Tá certo, pessoal? Então, aquele entendimento que, eu virei o pé, vai no médico, vai no pronto-socorro, você só luxou. Só luxou. Então, o luxar, o termo de luxação, ele é um pouco deturpado. Ele pode ser mostrado como algo simples, mas deve ter voltado já. Às vezes não, às vezes sim. Mas isso sim é uma luxação. Isso sim é uma desarticulação do talos. Então, talos calcâneo e os demais ossos do tarso aqui. Tá certo? Então, quando a gente olha em um plano, em uma vista, foi tranquilo, é só um desvio aqui. Mas quando nós olhamos numa outra imagem, numa outra visão, ou num outro perfil, a gente vê que o estrago, às vezes, é muito maior do que a gente pensava. Tá certo? Mais uma fratura de tíbia aqui. Opa. Mais uma fratura de tíbia e fíbula, né? Observa que houve desvio. Muitas vezes, esta fratura pode estar associada a uma fratura exposta, e fratura exposta é quando o osso quando ele entra em comunicação com o meio externo, pode ser que sim. Caso contrário, se você tem lá uma fratura e tem a estrutura óssea, né, quase rasgando a pele, você não é exposta. Ela é só exposta se rasgar a pele literalmente. Tá bom? E hoje observa aí uma fratura de fíbula com desvio, né? E tíbia com desvio também. Então tem três pedaços, 4 pedaços dessa tíbia. Com certeza essa cirurgia vai ter que ser vai parafusar inteiro esse indivíduo. Existe a fratura de Jones, que é a fratura do processo estiloide do quinto metatarso. Essa fratura é muito comum em mulheres, principalmente que usam salto, tem o entorse de tornozelo, não lesiona os ligamentos colaterais, que nós já conhecemos, mas uma das inserções dos fibulares é exatamente aqui. Então é tão forte o movimento de inversão que o ligamento nem é lesionado, mas a musculatura fratura, traciona esse processo estiloide e fratura exatamente o estiloide do quinto metatarso. Tá certo? É a lesão que acometeu um jogador aí de futebol bem conhecido que quase ficou fora da Copa. Tá certo? É a fratura de Jones. Tá certo? Nós podemos ter fraturas unimaleolares, bimaleolares ou trimaleolares. Por que trimaleolares, se nós temos 2 maléolos? A região, além da fratura da fíbula e da tíbia, eu posso ter uma fratura da região posterior da tíbia, que entende-se como um maléolo. Anatomicamente, entende-se como um maléolo. Mas ele está na parte posterior, tá certo? Então, por isso que não é visualizado. Aqui dá para você ter uma ideia mais ou menos. Maléolo medial, maléolo lateral. Esta porção posterior da tíbia, como a tíbia é um osso prismático, então a parte mais posterior é mais bicuda. Então entende-se como uma fratura, que é esse pedaço desse triângulo aqui, como se fosse uma fratura trimaleolar. Tudo bem? Tranquilo? Então, podemos ver e identificar 3 tipos de fraturas maleolares. Claro que a conduta cirúrgica vai ser do médico, né? E esse paciente vem para nós aí para reabilitação pós-operatório, com certeza. Eu não acredito que uma fratura unimaleolar sem desvio, o médico fala assim, deixa engessado aí e depois vai para físio. Eu duvido.
Ele vai operar e tem que operar, tá bom? Algumas tendinopatias de calcânio, né? A gente observa uma ressonância nuclear magnética, lembrando T1, osso branco, então o osso está branco, show de bola. A gente observa a inserção do músculo trícepsural, nota-se que existe uma alteração morfológica dessa estrutura, né? Ela não está íntegra, propriamente dito, então caracterizaria aí uma possível tendinopatia de calcânio, tá bom? Olhando um pouco mais numa ressonância em T2, ou seja, T2 osso preto, e o que é líquido está em branco. Dá uma olhada, olha o estrago disso. E aí, quando você vê na imagem, numa imagem cirúrgica, você observa aí a ruptura total do tendão de Aquiles, ou tendão do calcânio. Alguém sabe a história do tendão de Aquiles? Ah, por causa lá do Brad Pitt. Não. Aquiles foi um deus, foi um mito, foi um deus menor da mitologia grega. E a sua mãe queria proteger ele, como toda mãe faz com todo filho e filha. E aí o que aconteceu? A mãe pegou Aquiles pelo seu tendão e mergulhou ele no rio lá, que era considerado santo. Só que quando ele mergulhou, você concorda que ele ficou todo embanhado, molhado por essa água santa? Sim? Sim. Menos na parte em que ela estava segurando. Então nada atingia Aquiles. Mas na região em que a mãe segurava, esta não foi molhada, não foi protegida. Então era o ponto fraco dele. Então quando Aquiles tomou uma flechada, não é uma flecha que mata um indivíduo, mas era o ponto fraco dele, era o único ponto vulnerável. Por isso que as pessoas falam, putz, meu, você pegou no meu tendão de Aquiles, no meu ponto fraco. Que era uma região que não era protegida. Tá certo? Pelo contrário, o tendão de Aquiles, anatomicamente, ele aguenta aí 12 vezes o peso corporal. Ele tem uma força absurda. Absurda. Tá certo? Então, nenhum tendão ele é fraco. Mas a analogia de um ponto fraco vem por causa de Aquiles, da mitologia grega. Tá bom? Muito bem. Aqui uma fissura, né? Pode ver que é um pequeno traço de fratura, por uma fratura por estresse, muitas vezes, em algum corredor, jogador de futebol, numa ressonância nuclear magnética, tá certo? Nota-se que a ressonância está em T1, porque o osso está branco, e os mesmos princípios são persistidos no exame de imagem. Então a gente observa o quê? Espaço articular preservado, contorno ósseo, tudo ok, mas quando a gente olha um pequeno traço de fratura no meio do osso, isso também caracteriza uma fratura. Não é só na sua margem, na sua borda, mas no meio tem um traço, que é muito comum nas fraturas por estresse, por exemplo. Tá certo? Novamente, a fascite plantar, né? É um processo inflamatório, então tem edema, tem coleção de líquido, e para que eu visualize numa ressonância nuclear magnética, eu tenho que visualizar numa ponderação de T2. E T2, o osso, ele é preto. Partindo do calcânio, eu observo que eu tenho uma coleção de líquido, justamente na região da fáscia plantar. Então, justifica a presença do sintoma inflamatório, tá certo? E, enfim, o esporão é a formação óssea, a espícula óssea na região da origem do osso calcâneo, tá certo? Lembrando que existem as classificações tipo A e tipo B, mas somente aqui, na fáscia plantar, não é o único motivo ou local de surgimento de um esporão. Eu também posso ter um esporão, olha só, na inserção do calcâneo com o tendão de Aquiles. Tá certo, pessoal? Então, notem que, claro, que o efeito, o motivo é o mesmo. Eu tenho um processo inflamatório nesse tendão, em que o corpo tenta reparar, coloca tecido de reparação, coloca tecido irregular, a causa ainda se persiste, gera um novo processo inflamatório, o corpo tenta lá colocar um tecido cicatricial para conter essa inflamação, a causa ainda persiste, o corpo vai lá e faz o seguinte: chega, vamos colocar cálcio, porque aí então ele aguenta.
A gente chama isso aqui não de esporão de calcânio, mas uma tendinopatia insercional de Aquiles. Tá bom? Caracterizado como um esporão, mas com certeza é uma tendinopatia que foi desenvolvida ao longo de um tempo aí. Já aqui, ó, você vê um esporão, aqui você vê um pedacinho de uma formação óssea, mas aqui pode ser que seja muito mais significativo. Tá certo, pessoal? Nós vimos que existe o tipo 1 e tipo A e tipo B. A tipo A é para cima, essa espícula óssea, e a tipo B na direção da fáscia plantar, e que isso vem a justificar alguns sintomas. Mais uma vez, ó, o esporão. Então, se o paciente vem com uma radiografia, e ele vem com uma radiografia lisinha, sem nenhuma espícula óssea, eu não posso afirmar que ele tem um esporão de calcânio. Ah, eu tenho um esporão. Tem, você vai olhar, tá liso. Tá liso, liso, liso. Igual, deixa eu ver se eu encontro uma imagem aqui, igual essa. Ó, não tem espícula nenhuma. Não tem espícula nenhuma, ó. Tá liso. O paciente vem para você assim, Leonardo, eu tenho esporão de calcânio. Você olha a radiografia, tá assim. Você tem certeza? Tem, o médico falou. E onde que dói? Ah, exatamente nesse ponto aí, ó. Eu aperto, dói. Pessoal, nenhum esporão surge da noite pro dia. Nenhum esporão surge da noite pro dia. Ok? Guardem isso com todas as forças do universo. Pode ser que você seja um grande candidato se o sintoma persistir, se a causa persistir. Aí sim você pode formar, né? Desenvolver um esporão de calcânio. Mas, eu coloquei um salto, começou a doer, e é esporão. Não, é um processo inflamatório na sua face, que justifica aí diversos motivos. Tudo bem, pessoal? Pessoal, como é que nós vamos fazer a aula prática? Vocês fizeram com Neemias. É igualzinho. Igualzinho. Tá bom? Igualzinho. Então, só que eu quero que vocês gravem um vídeo utilizando alguém da família como paciente. Você deve estar usando o jaleco da faculdade. Você vai se apresentar, seu nome, o curso que você quer, qual faculdade você faz, o semestre. E eu quero que você fale o nome do teste, a execução do teste e o objetivo do teste. Tudo bem? Então não é novidade para vocês. Vi que foi muito positivo, o Neemias falou que vocês gostaram, que foi muito válido. E aí na semana que vem, até semana que vem, vocês enviam para o João ou para a Karen, tá certo? O vídeo, e eles me encaminham, tá certo? Por WhatsApp mesmo, tá certo, João? Tá certo, Karen? Vocês, representantes, me encaminham os vídeos, tá certo? Qualquer dúvida, pode me mandar por e-mail, sem problema algum, tá bom? Quais são os testes? Eu tenho 21 testes. Como vocês são mais do que 21 pessoas, vocês vão se organizar. Eu não vou selecionar, eu não vou escolher quem vai fazer. Aqui agora, por exemplo, nós temos 10 pessoas. Então, vocês se organizem. Claro que cada um fale um, né? Talvez repita ou falta teste. Eu sugiro que vocês façam os testes, tá certo? Também não adianta nada eu ter lá 25, 30 testes de Valsalva. Não, né, pessoal? Por favor. Então, pelo seu nome completo, eu sei, eu consigo atribuir uma pontuação. Sugiro que cada um faça um. Então, sei lá, vou pegar alguém aqui, a Naisa, ela vai lá e fala, eu vou fazer Patrick Fabelli. Ela execute o teste conforme vocês fizeram isso. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Se organizem para isso. Perfeito? Prazo de envio, dia 7, para os representantes. Vocês vão mandar o teste via representante, via WhatsApp. Eles me encaminham. Tá bom? Alguma dúvida por enquanto? Tranquilo. Sim. Tranquilo? Tá ok. Outro detalhe. Semana que vem, na segunda-feira, né, dia 7 é domingo. Dia 8 é segunda. Então, na segunda-feira eu vou abrir os vídeos para que todo mundo veja os testes.
Então, todo mundo aprende com todo mundo, tá bom? Vocês não precisam trocar entre si de momento. Depois a gente fala assim, ó, pode trocar, pessoal, que talvez eu tenha que corrigir. Ó, o teste avalia isso, tá certo isso daqui, ó, faltou isso, faltou esse detalhe. Então, eu vou pontuando e corrigindo para vocês. Tudo bem? Alguma dúvida? Sim ou não? Lembrando, nós temos aí essa atividade como aula prática e que vai pontuar referente ao conteúdo prático de vocês, tá bom? Quem não fizer, consequentemente, não tem a pontuação, tá bom? Temos aí 500 pontos em jogo, tá certo? Dúvidas?